Saravá. Venho passar nessa orientação para todos vós aquilo que seja uma situação muito presente no meio dos encarnados, que é a possibilidade de poder estar vivendo ou manifestando aquilo que é a vida que vós sempre almejaram, que vós sempre sonharam. Primeiro vamos entender o porquê isso não está acontecendo. Muitos de vós têm, de forma incessante, acordado cedo, indo trabalhar, de sol a sol. Muitos de vós trabalham desde pequeno. Muitos de vós, quando o sol nasce, vós já estão indo ao trabalho. Fora aqueles que, obviamente, têm como seu trabalho trabalhar em plantões durante toda a noite, durante toda a madrugada, trocando a noite pelo dia. E com esse trabalho, com essa oportunidade, com essa possibilidade, vós tem mais e mais vezes almejado, planejado, tido a intenção de poder galgar níveis superiores, ganhar mais dinheiro, conquistar uma casa, um automóvel, para o seu conforto, para o seu transporte, para a segurança da sua família. Mas entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e vós não consegue, vós não sai do lugar. Como se vós estivesse amarrado, como se vós estivesse acorrentado. Muitos de vós vão pensar, de uma certa forma, por estarem ligados, direto ou indiretamente, a uma espécie de fé, a uma espécie de espiritualidade, que isso pode ser obra de magia negra, que isso pode ser obra de ataques psíquicos, de ataques trevosos, de maldições, de toda espécie de magia ou feitiçaria, ou mesmo daquilo que seja inveja. Mas veja, nem sempre isso está acontecendo. Claro, isso acontece de uma forma bastante evidente. Até mesmo o compadre Tranca-Ruas já falou mais de uma vez que cada 10 pessoas que vais ver passando à sua frente, conhecido ou desconhecido, 6 dessas pessoas estão sofrendo algum tipo de ataque obscuro. Mas e o restante, que não está nessa condição? Como fazer para então sair dessa estagnação, sair dessa prisão, sair dessa limitação, sair desse estado de sobrevivência? Isso tudo acontece devido ao quê? Devido a vós não saberem qual é o funcionamento dessa vida. Vós pensam que sabem, assim como vós pensam que são livres, que vós podem fazer o que quiser, naquilo que são os espectros ligados à lei e à justiça divina. Claro, qualquer espírito humano, encarnado ou desencarnado, ele é livre para experienciar o que quiser. Mas, estando encarnado, repleto de programações, de hábitos absolutamente limitantes, nefastos,
acabam o quê? Fazendo com que vós estejam manifestando algo diferente daquilo que está em seu estado lúcido. Que o seu estado lúcido não sai de casa para ser um derrotado. Nenhum de vós sai de casa para não trazer o pão de cada dia para a sua morada. Nenhum de vós sai para ser menos do que foi ontem. Cada um de vós sai com alegria, outros saem com tristeza, outros saem aquebrantados por situações das mais diversas, experienciadas em cima da terra, em meio às trevas da ignorância. Mas sai na esperança de aquele dia ser melhor, do amanhã ser melhor do que o hoje. E muitos de vós, com toda a certeza, vão estar se identificando com o que o maioral está lhe dizendo. Muito bem. Então, como não se sabe o funcionamento desse teatro que vós conhece como vida, no qual esse seu personagem, esse homem, essa mulher, esse ser que tem um nome, que veio de uma família, que está ou que constituiu família, ou que está se encaminhando para isso, é um personagem ligado a esse seu corpo físico. Quando vós descobre não ser esse personagem, as coisas começam a mudar. Vós começa então a sofrer ali as condições desse personagem, quando lá atrás cada um de vós, como já foi explanado aqui muitas vezes, de diversas maneiras, quando vós pega o livro da sua vida e vós dá na mão de seus semelhantes, para que eles escrevam aquilo que vós tenha que fazer, aquilo que vós tenha que vestir, aquilo que vós tenha que comer, aquilo que vós tenha que beber, aquilo que vós tenha que cultuar, aquilo que vós tenha que manifestar. E isso passa a ser completamente nefasto, porque vós deixa de percorrer o seu caminho, deixa de manifestar a sua própria personalidade para, então, estar vivendo, vestindo, comendo, interagindo, copiando aquilo que os outros estão fazendo. Mas entendam que isso não é por maldade, isso não é por burrice, que muitos, acreditem, muitos, porque ouvimos muitas pessoas, muitos filhos encarnados, que se chamam de burros. Porque começam a, então, achar que o problema está neles, que eles estejam como um equipamento, como se eles estivessem quebrados, como se eles fossem insuficientes. E isso não condiz com a verdade. Isso é só uma programação dentro desse seu inconsciente pessoal, que cada um manifesta, que tem um poder imenso de poder te sugestionar a poder tomar decisões, ações, reações, conforme eles queiram. Entenda que essas partes do inconsciente são partes de vós mesmo. Não são ali outros seres. Essas sombras, essas contrapartes de vós mesmos que estão intimamente ligadas e manifestando aquilo que são os atributos ligados a essas programações essas que se iniciam dentro das famílias, que depois se estende para o meio escolástico, se estende depois para o meio social, e daí para aquilo que seja um hábito que cada um passará rigorosamente a seguir, como todos os demais. Essas programações limitantes, nefastas,
que impedem o seu manifestar, o seu conquistar, nasce nos conceitos familiares, nos conceitos sociais, nos conceitos legais. Conceitos legais esses, diretamente falando, as leis que regem a sociedade. Tudo isso que falei, não estou falando mal da família, não estou falando mal da sociedade, não estou falando mal das leis. Eu falo a respeito daquilo que seja esse alicerce nefasto que tem como base, em boa parte do mundo, alicerces cristãos. E muitos vão se surpreender e, nesse momento, arregalar com toda certeza um olho muito grande. Ainda mais ouvindo isso do guardião da lei e da justiça divina, Lucifer, que muitos ainda hoje pensam que o Exu Lucifer, esse que vos fala, o maioral ou o general, como muito é chamado em alguns ambientes, seja Lúcifer, o príncipe das trevas, e não corresponde em nada com a verdade. Eu sou guardião da lei da justiça divina, sentado à esquerda do trono da fé. E o meu trabalho é permear as trevas da ignorância, levando luz aonde exista trevas, para que elas sejam, então, através de um contraste, poder, então, as pessoas enxergarem aonde estão, consigam ver, consigam observar de uma forma efetiva, através de orientações, através de trabalhos, em diversos níveis, até mesmo em esferas inferiores, através de resgates, aquilo que seja a possibilidade de poder manifestar aquilo que cada um de vós é capaz. Então temos essa situação que boa parte, então, dessa humanidade, boa parte de vós, está vivendo segundo programações colocadas, aceitadas por vós, como uma espécie de verdade absoluta. Só que quando isso se transforma em hábito, então isso está em automático. E daí é onde a coisa começa a desequilibrar e desequilibrar feio. Não adianta a pessoa falar que é um trabalhador. Não adianta a pessoa falar que ele simplesmente seja honesto. Porque estamos falando de uma série de fatores que rodeiam a experiência humana, que não é só a honestidade, não é só o trabalho. Existe a ética, existe o caráter, existe a índole, existe a resiliência, a paciência, existe uma série de fatores que, tudo somados, vão fazer com que vós esteja manifestando aquilo que vós sempre sonharam. Mas essas regras, esses dogmas e essas doutrinas que estão à base da fé cristã, não estou falando do sagrado, do Todo-Poderoso. Estou falando regras criadas por homens, assim como vós, que fazem e têm como objetivo manter boa parte das massas ignorante. Quanto mais ignorante, quanto menos acesso a conhecimento, que seja ele intelectual, através de aprendizados que vós tem em cima da terra, como também, quanto menos vós saberem sobre a verdade daquilo que seja o espiritual, os planos invisíveis, mais fácil vós são de ser manipulados. Isso é algo de muita substância que faz com que vós estejam vivendo essa condição limitante, essa condição de escravos, essa condição, né, segregados, frustrados, sofridos, aquebrantados. Quando vós, então, começa, porque isso tem que partir de cada um de vós, quando cada um de vós começa a abrir a porta para, então, receber ou ter espaço na sua vida
no seu ser somente a verdade e nada mais te interessa, então as coisas começam a mudar. Porque daí temos nós, quando eu falo nós, é entidades de planos superiores, como do espiritual, como também de espiritualidade, a poder dar suporte a vós, através de orientações, não de induzir, não de comandar, não de dar ordens, mas sim de ser como a chama de uma vela, que vós, estando em um quarto escuro, sem saber a saída, essa chama dessa vela é o suficiente para poder clarear e vós poderem enxergar onde verdadeiramente estão pisando. Boa parte de vós está caminhando em covis de cobras. Boa parte de vós tem as suas vidas entregues nas mãos de pessoas que, de ética, não conhecem nem sequer aquilo que seja o sentido literal da palavra. Ah, mas esses seres humanos são mal. Não, não são mal. Esses seres humanos tem que se ter misericórdia deles. Porque eles estão tão profundos na caverna da ignorância que aquilo que será o preço a ser pago aqui ou em planos astrais será muito superior àquilo que eles tiram de proveito em cima dos fracos e oprimidos, dos desavisados, dos inocentes, dos aquebrantados, dos sofridos. Certo? Para poder se viver aquilo que se sempre sonhou, vós precisam conhecer a si mesmos. Se vós não passar a conhecer a vós mesmos, que é o primeiro passo, vós estarão perdidos. Vós continuarão dando voltas e caminhando em círculos. Muitos de vós vão dizer, não, mas eu me conheço. Não, vós não se conhece. Vós acha que se conhece. Isso são só agitações da sua mente. Quando vós passa, o que é o se conhecer? Vós é um espírito que está vestindo, está trajando esse corpo físico. Então veja que existe uma harmonia entre espírito e matéria. Assim como existe essa harmonia, essa ressonância entre o seu espírito e esse corpo físico, porque se não houvesse, vós não iria se locomover, vós não iria se equilibrar, vós não iria ter coordenação suficiente para poder se mexer, caminhar, andar, saltar, trabalhar. Vós teria ainda muito menos a capacidade de poder raciocinar de forma senciente. Quando eu falo de conhecer a si mesmo, é vós ter o conhecimento daquilo que está ligado ao plano material, conhecimento da biologia desse seu corpo físico, conhecer também os atributos elétricos e magnéticos, porque sempre vai ter gente que vai falar, lá vem lá mais um falando a respeito, né, de mentiras, de ilusões, de magnético, de elétrico, porque eu não tenho nada magnético, eu não estou grudando em nenhum ferro. Esse tipo de pessoa está também profundamente na caverna, no fundo da caverna da ignorância. Porque se conhecer um mínimo de ciência, vai identificar justamente que aquilo que são, o que vós captam através dos seus olhos, através dos seus sentidos, nada mais são do que estímulos elétricos, que são ali traduzidos por essa sua massa cinzenta, que vós conhece como cérebro, para poder, então, criar na sua tela mental aquilo que vós enxerga como forma, como imagem, ou traduz como cheiro, ou como aquilo que vós esteja ouvindo, ou degustando, ou tocando.
Assim mesmo também internamente nesse seu corpo biológico. Veja que quando vós dá uma martelada no dedo, a ação ou a dor que vós sente, isso acontece através de estímulos elétricos, que vão fazer com que então isso percorra pelos seus nervos, que diretamente irá estar ligado a esse seu cérebro, que então irá identificar a dor. As suas sinapses cerebrais também funcionam como relâmpagos, lampejares elétricos. Veja que mesmo quando vós toma água para matar a sua sede, para um bom entendedor, para quem realmente está olhando para aquilo que é a sua matéria, como aprendizado, ele vai entender que a água que vós bebe, a qualidade da água que vós bebe, também está ligado a uma condutividade, a uma capilaridade. Para quem não sabe do que eu estou falando, ouça novamente, tome nota e pesquise. Já foi se falado mais e mais vezes aqui que o espiritual, a espiritualidade, não vai carregar nenhum de vós do colo. Vós tem todas as condições, existem partes a se cumprir para quem está experienciando o encarnado. Não podemos simplesmente tomar a frente por dó, por pena. Não. Nós respeitamos aquilo que são os atributos da lei da justiça divina, da livre escolha que cada um faz. Se vós não querem pesquisar, não pesquisem. Mas depois não pode dizer que não exista uma verdade, que não exista determinado conhecimento. Se vós não se predispõe, não se compromete a poder entender isso. Saiba que se vós tomar a água, uma simples coisa que vós faz todos os dias, de forma automática, muitas das vezes sem nem sequer prestar atenção ou ser grato por esse elemento, tá? Cristalino, esse elemento da vida, que onde não existe vida, não existe água. Se não tem água, não tem vida, nada prospera. A vida, como vós conhece, é oriunda da água. Então, veja, quando vós toma um copo com água, e se essa água ela for ácida, significa o quê? Significa que vai colocar o seu corpo em um estado ácido. Primeiro de tudo, que uma água ácida, o que é uma água ácida? Entenda que vós tem um padrão daquilo que seja o seu plasma, o seu sangue, que para ele estar em uma condição otimal, ele tem que estar ali em torno de 7,45 em seu pH. Tudo que estiver abaixo de 7,45 passa a estar ácido e mais ácido. Ácido esse é onde vai ser um campo propício para fomentar, para a proliferação de bactérias, fungos, vírus, cânceres. Todas essas coisas que digo para vós, ele só sobrevive em ambientes ácidos. E muitas das águas, experimente, vós que está aí, vós muitas das vezes compra nessas garrafas de água. Então olhe e veja qual é o pH dessa água. Se esse pH for abaixo de 7,45, significa que vós está se desidratando. Vós pensa que está se hidratando, mas de fato não está. Por isso que vós, muitas das vezes, bebe água como um camelo. Vós toma água e aquela água parece que não te mata a sede. Ela só mascara essa condição e acaba por te desidratar ainda mais. Mas então o que eu devo fazer? Tem métodos para poder fazer com que essa água se torne mais alcalina, porque se o seu corpo estiver alcalino, nada de doença, de inflamações subsiste no seu corpo físico. Nada. Pode até entrar no seu corpo físico, mas nada subsiste.
de vírus, de bactérias, de fungos. Tá? Nem mesmo o câncer subsiste se o seu corpo estiver alcalino. Mas não alcalino por um dia, 2 dias, não. Eu estou falando de um hábito, de uma programação não limitante, mas uma programação que te liberta, que te coloca em condição de estar manifestando aquilo que vós não manifestou até agora. Para as pessoas, por exemplo, que estão doentes. Basta vós pesquisarem, porque o que eu estou trazendo para vós não é um mistério do espiritual. É algo que está à portada de mão de vós. Eu venho mais a chamar a atenção, as vossas atenções, para que vós então pesquise que existem grandes centros médicos que trabalham segundo a base científica vigente nesse atual momento da humanidade, tá? Em várias localidades desse mundo, onde eles trabalham com água alcalina, de 7,45 em diante, 8, 9, 10 de pH. Isso eles já proporcionam para o próprio paciente que se encontra uma melhora. Não é um tratamento, não, mas ele é um grande suporte. Para as pessoas que fazem uso a longo tempo, então pode-se observar que essas pessoas não adoecem mais. Eles não têm inflamações importante o suficiente para lhe incomodar. Claro que não está ligado só a isso, está ligado, estou dando um exemplo para que vós, então, comece a entender que esse seu corpo físico, esse seu corpo biológico, ele tem os seus segredos, mas segredos que vós pode descobrir, vós pode pesquisar, conheça o funcionamento dos seus órgãos, conheça como identificar quando eles começam a estarem sobrecarregados. Não estou falando para vós se tornarem, né, médicos de Araque dentro das suas próprias casas. Não estou dizendo a respeito disso. Estou dizendo a respeito de vós conhecer o seu próprio corpo, que quando tiver alguma coisa que estiver errada ou começar a dar os seus sinais, vós tem tempo para poder, então, não permitir que isso se torne algo crônico. E estou falando a respeito de saúde, mas isso vale para todos os outros campos da vida. O conhecer esse corpo físico. Muitos de vós que possam estar me ouvindo estão ligados a um certo nível de espiritualidade ou de espiritual. Como que vós pretende estabelecer conexão com esse invisível, ou mesmo com as forças da natureza, se vós não conhece esse seu equipamento, essa sua ferramenta, esse seu corpo físico? Porque é através dele que vós, então, utiliza como um rádio para sintonizar ou estar em determinadas frequências, assim como as bandas de um rádio, que ora vós está em uma estação que pode ser uma estação de sofrimento, uma estação de pobreza, uma estação de sobrevivência, uma estação de miserabilidade. Se vós conhece esse seu equipamento, vós terá como mudar de estação, assim como vós sai de uma estação de rádio e vai para outra, vós conseguir ir para uma estação de cura, uma estação de riqueza, uma estação de prosperidade como um todo. Mas para isso, essa sua ferramenta tem que estar funcionando bem. É um conjunto. Assim como a rádio, que ela, vamos colocar essa alegoria, como um sentido ali muito, mas muito sintetizado, muito resumido. Uma rádio precisa, para funcionar, precisa de uma antena, precisa de um processador, ela precisa de energia.
para funcionar. Claro, tem muitos outros, né, conjuntos para fazer tudo isso funcionar de forma harmônica, mas vamos falar de uma forma resumida para não se estender muito. Essa antena no seu corpo físico corresponde à sua glândula pineal. O processador desse seu rádio é o seu cérebro. E as baterias, a fonte de eletricidade, pode ser, a princípio, as suas energias, a sua energia vital, ou as energias ligadas ao seu eu superior, ao seu Espírito Santo, a essa condição de alguém quando já sabe quem é, já sabe do que é capaz, então passa a não consumir a sua energia vital, que é o que vai fazê-lo envelhecer rapidamente, para utilizar as energias disponíveis no universo. Agora, existe rádio que só pega uma banda. Existem outros rádios que pegam 2 ou 3 mais de bandas, ou de estações, ou de frequências, ou de ondas de rádio, se vais assim preferir. Dentro dessa alegoria significa a sintonia da fartura, a sintonia da abundância, a sintonia do dinheiro, a sintonia de oportunidades, a sintonia da saúde, a sintonia da plenitude, a sintonia daquela entidade que vós manifesta a sua fé. A sua antena, ela capta tudo. Se o seu processador, que é o seu cérebro, a princípio, se ele está programado para receber só uma banda, não adianta vós falar bonito, não adianta vós morrer de rezar, não adianta vós estar de joelho em cima de caroço de milho, não adianta vós passar o dia todo entoando mantras, não adianta vós passar o dia todo dentro de igrejas, dentro de terreiros, não adianta vós ficar levando oferenda em cachoeira, em encruzilhada, não adianta nada. Porque vós não será capaz de poder, desse seu processador, poder traduzir, decodificar, comunicar essa condição ligada ao quê? Ligada às estações que é o início dessa orientação, que são os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Então, vós tem que, através desses exemplos, entenderem que, a princípio entenderem, porque não estou nem pedindo para que vós compreenda, porque compreender são os macetes, são as entrelinhas. E poderemos falar desses macetes, dessas entrelinhas, em alguma outra orientação. Mas, a princípio, somente essa tomada de atitude, esse comprometimento, essa tomada de atitude, já será necessário, já será suficiente para fazer milagres na sua vida. Porque se vós pensa que o Todo-Poderoso, aquele que vós chama de Deus, certo? Não estou falando de Deus do Antigo Testamento, estou falando de Yahvé, não. Estou falando do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Se vós pensa que ele vai fazer milagre na sua vida, esqueça, ele não vai fazer milagre nenhum. Isso não digo para poder lhe sufocar na fé. Não, não é isso. É porque ele constituiu os seres humanos dotados de tudo aquilo que é necessário para manifestar aquilo que for necessário. Só que essas programações dentro dessa sua estação inconsciente têm limitado vós de poder manifestar. Seu estado lúcido está disposto a ganhar dinheiro, seu estado lúcido está disposto a poder crescer,
a evoluir, a galgar novos degraus. Seu estado lúcido está disposto a tudo que está ligado a uma condição de equilíbrio, de segurança. Mas o seu inconsciente, que é a porção maior, que é o que dita realmente as regras, está ligado em outras estações. A estação do sacrifício, a estação do sofrimento, a estação do pecado, a estação da religiosidade, a estação de dogmas e doutrinas, a estação de que vós não é nada, a estação de que vós nasceu para sofrer, a estação de que vós nasceu pobre, vós vai continuar pobre. Tudo isso é uma bobagem. Tem gente que não acredita, mas estude, porque isso está nos conceitos lá, as bases da psicologia. Que seja freudiana ou que seja junguiana, não faz diferença. Estudem, conheça essa sua ferramenta para que vós possa fazer um melhor uso dela. Passe a ter um certo nível de autonomia no seu caminhar. Não permita só que os compromissos diários de cada um de vós, trabalho, família, estudo, divertimento, te limite ou te imponha uma corrente presa nos pés que faz com que vós esteja só observando as coisas boas que tem em cima da terra, mas permanece fora do vosso alcance. Devido a isso, a essa condição limitante, devido a não conhecer-se, vós tem que passar a se conhecer. Vós tem que entender se existe dentro de cada um de vós a chama divina, a centelha divina, a sua divina essência, seu Espírito Santo, seu eu superior, que é capaz de manifestar absolutamente tudo. Se vós conhecer só o seu personagem, que acha que é pecador, e até esse termo pecado, ele é muito mal utilizado, porque o pecar diz respeito simplesmente a pessoa não ter concluído de uma forma plena, de uma forma completa, uma atividade que esteja se propondo. Quando alguém não executa aquilo por completo, significa que ele pecou, que faltou algo. Agora, o pecado se transformou como uma sina, como uma guilhotina, que vem ao quê? A decepar os seus sonhos, a jogá-los dentro de um cesto, ser jogado fora. Não permita que isso aconteça. Vós tem autoridade para isso. Afinal de contas, todos vós, sem exceção, são filhos e filhas daquele que tudo é. Do Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ou simplesmente o Todo. Vós querem? Vós têm a possibilidade de poder manifestar os seus sonhos. Não pense que seus sonhos ficaram perdidos ou vós teve que enterrar ou jogá-los fora. Não, vós pode manifestá-los. Passe primeiro passo. Conheça a si mesmo. Conheça esse seu funcionamento. Conheça esse seu corpo de forma física, científica, e conheça ele também em termos espirituais. A partir disso, vós começa então a ter uma caixa de ferramenta que não tem nada que vós não possa resolver, não tem nada que vós não possa superar. O segundo passo, quando vós então passa a conhecer a si mesmo,
é passar a conhecer o meio em que vós está experienciando. Conhecer esse mundo, conhecer as trevas da ignorância. Se vós quer verdadeiramente manifestar aquilo que tanto vós pretende, vós precisa conhecer as trevas da ignorância, conhecer as maneiras com que elas te abraçam, com que elas têm abraçado a vós, a sua família, com a maneira que as trevas da ignorância têm abraçado a humanidade. Sejam luz em meio às trevas da ignorância. Se vós estão cansados de sofrer, estão cansados de dar murro em ponto de faca, de vós tentar de todas as maneiras trabalhar em 1, 2, 3 trabalhos, de vós se submeter muitas das vezes a situações humilhantes, vós pode se libertar de tudo isso. Desde que vós olhe para si mesmo, não como uma condição de um egoísta, não. Olhe com sinceridade, com verdade, com amor, com as portas abertas para si mesmo, para que possa fluir essa verdade, para que possa começar a modificar essa sua condição interna. Porque se vós passar a se conhecer, vós conhecer as trevas da ignorância, conhecer as ferramentas que ela utiliza para lhe manter refém da sua própria consciência, quando vós chega a esse nível, então a sua realidade será outra. Isso não é um conto do vigário. Isso não é uma conversa fiada, como se diz em cima da terra. Isso é a verdade. Conheça a verdade e ela te liberta. Sem sombra de dúvida, muitas dúvidas permanecerão nas suas mentes, em cima daquilo que eu acabei de falar. Mas comecem, primeiramente, a ter esse compromisso para consigo mesmo. Não tape o sol com a peneira, não seja orgulhoso. Vós não tem que falar dos seus erros, dos seus desatinos, dos seus desequilíbrios para ninguém, mas seja verdadeiro com vós mesmo. Veja os seus pontos fracos, trabalhe em cima deles para que eles se tornem tão fortes como os seus pontos que cada um de vós tem como força, como pilar principal. Através disso, vós sai da dependência daquilo que é ilusório e começa a ter presente a manifestação da verdade nas vossas vidas. Conheça a si mesmo, repito. Conheça sobre os chakras, conheça sobre os meridianos, conheça sobre as nadis, conheça sobre os 7 corpos, conheça sobre a sua biologia, sobre o seu coração, o que ele faz, como ele se movimenta, quanto tempo ele pode durar. Conheça os seus outros órgãos. Saiba, pelo menos basicamente, qual o funcionamento, qual a interação, o que ele te proporciona. Se vós estiver na falta de um deles, o que isso te proporciona, o que isso te ocasiona. A partir disso, vós começa a sentir-se mais poderoso. E isso não vai ser uma coisa ilusória, isso vai ser uma realidade. Através disso, vós vai poder controlar esse seu rádio, vós vai poder fazer com que esse seu processador, esse seu cérebro, possa, de uma forma eficiente, pegar tudo que essa sua antena, essa sua glândula pineal capta do invisível e possa te trazer sobre o espectro de informações nessa sua tela mental. Aí vós vão poder ter conexão verdadeira, legítima, com a espiritualidade, com o espiritual, para com o seu eu superior. Do contrário, não tem como.
Ou vós tem como? Como é que vós vai saber, vós estando numa estação de rádio, como é que vós pode pretender saber o que tem na outra? Muitos vão dizer, é simples, basta eu ter 2 rádios. Muito bem, então vós que é casado. Pergunte para sua companheira o que está acontecendo nos planos astrais ou no plano espiritual. Vai perguntar para a maioria de dirigentes espirituais de todas as religiões o que está acontecendo aqui ou ali. Que a boa maioria está interessado só aquilo que sai do seu bolso. Ou que seja a sua beleza, ou aquilo que vós tenha para oferecer. Agora, existe sim ali verdades também nesse meio. Existem dirigentes espirituais dignos, verdadeiros, mas vós não pode depender deles. Porque se vós depender deles, e a hora que ele não estiver mais por perto, como vai se arruma? A mesma condição que ele obteve em ter e chegar até certas respostas, cada um de vós também tem, desde que vós dê abertura, vá ao encontro dessa verdade. Abandone a ilusão. Uma vez que vós estiver em posse desse conhecimento básico, a vida de cada um de vós vai ser de uma maneira que vós nem mesmo imagina, em todos os sentidos da vida. Procurem ser orientados. Vós gastam dinheiro com tanta coisa que se joga fora, com tanta coisa supérflua. Coisas que muitas das vezes dentro das vossas casas fica abandonado. E para aquilo que é investir em si próprio, que vai verdadeiramente lhe oferecer a oportunidade de vós poder galgar degraus que vós hoje tem como impossível, é só através desse investimento. Não pense que nada material vai lhe levar a atingir níveis superiores. Não é uma pirâmide de cristal de quartzo, não é um anel de esmeralda, certo? Não é colares de ouro, não é minerais, não é ritualística, não é o acender de velas, não é rezas que vai fazer vós chegar. Tudo isso são simplesmente te oferecem suporte. Vós é a ferramenta principal. Vós é a manifestação principal. Vós é que é da onde tudo se manifesta. Vós pode sim não influenciar o mundo todo, mas pelo menos o seu caminho a princípio, né? Vós terão possibilidade de fazer isso para com a vossa vida e para com os seus que lhe estão em torno. Vamos ter isso como uma primeira parte. Depois eu darei continuidade, falaremos um pouco mais profundo daquilo que falamos a princípio a um certo nível de superficialidade. Mas uma superficialidade ligada à verdade já é mais profunda do que muita ilusão de pessoas que estão há anos escavando em vão. Então vamos dar continuidade numa segunda parte. Saravá. Boa noite.